quando mais precisou entregar, o todo-poderoso Palmeiras entregou. 100% de aproveitamento, e aí tem que tirar o chapéu, porque foi o que eu disse do jogo do Flamengo contra a LDU. Aqui não tem clubismo, não tem palhaçada como os muitos ainda acham. Eu cheguei a dizer lá no jogo do Flamengo, é ruim empatar contra a LDU na altitude? Não, mas faltou coragem ao Flamengo. Faltou ao Flamengo querer ganhar o jogo e não voltar só com empate, já que é tão mais forte que a LDU. E o Palmeiras morreu, o Estevão vomitou, o time cansou, a altitude era muito maior que no jogo do Flamengo contra a LDU, contra o Bolívar, e o Palmeiras mesmo assim quis jogar. O Palmeiras mesmo assim fez gols, fez 3 gols, fez o 4º que foi anulado. Não se acovardou por causa da altitude. Sabe por quê? Porque o Palmeiras sabe que ele é muito mais forte que o Bolívar. A altitude é um baita reforço? É. A altitude faz toda a diferença? Faz. Mas o Palmeiras é muito melhor. E outro dia o Mauro Betti me falou aqui no programa, você fala que prefere o Flaco do que o Vitor Roque, porque você não é torcedor do Palmeiras. Mas eu repito, olha o quanto jogou o Flaco Lopes ontem. Olha o que o Flaco Lopes vem jogando nesses últimos jogos. Me desculpa, hoje o futebol do Flaco é melhor que o do Vitor Roque. O Flaco é mais jogador que o Vitor Roque? Não. Agora, hoje é o momento dele. O cara jogou muito pelo Palmeiras ontem. O cara fez muita diferença ontem. Foi o melhor em campo ontem. E um Palmeiras que tem que ser elogiado. Sei que o Abel Ferreira não quer. Sei que o Abel Ferreira tá reclamando que a imprensa agora tem que jogar gelo. Mas pode jogar gelo na imprensa, porque eu vou elogiar, porque os números são impressionantes. Trazendo os números do Palmeiras. Primeiro, 100% de aproveitamento. Já tem que tirar o chapéu, ainda mais num jogo na maior altitude dessa Libertadores. 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias nessa Libertadores. Palmeiras emplacou, gente, a 7ª vitória seguida na temporada, no momento mais difícil da temporada, que é Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Palmeiras chega a 7 vitórias consecutivas, o que não acontecia, para vocês terem a ideia da dificuldade disso, desde o período entre junho e julho de 2021. Ou seja, 4 anos que o Palmeiras não conseguia essa sequência. E para melhorar ainda mais os números, para eu elogiar ainda mais o Abel Ferreira, para o Abel Ferreira ficar bravo, ele não quer elogio, Pilhado vai elogiar. O Palmeiras tá invicto a 16 jogos como visitante, pô. É muita coisa. São 13 vitórias e 3 empates. É a maior sequência sem derrotas do Palmeiras desde o período entre 95 e 96, quando aí ele teve 18 jogos seguidos de invencibilidade. Ou seja, Abel Ferreira, não adianta tentar jogar gelo, tem que elogiar esse Palmeiras. Que começo de Brasileiro e de Libertadores. Quando mais interessou, o Palmeiras cresceu e vem crescendo ainda mais. Vem mostrando, essa é a verdade, que vai disputar todos os grandes títulos. Foi uma decepção ano passado? Foi, porque não conquistou a Copa do Brasil, Libertadores nem Brasileiro. Mas esse ano começa avassalador, o todo-poderoso Palmeiras voltou para deixar todos os seus rivais aí com frio na barriga, Marcos André. Não tem altitude, não tem essa palhaçadinha. A maior altitude da Libertadores, o Palmeiras foi lá e ganhou do Bolívar, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Bruno, boa tarde a todos, né? Vitória contundente, uma vitória que não é fácil ir lá em La Paz e conquistar uma vitória, né? Se você pegar os últimos jogos aí do Bolívar, dos clubes brasileiros que vão lá, todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, né? Não só com o Bolívar, com o Strongs, né? Os times ali de La Paz, né? Então o Palmeiras abriu um 2-0, parecia que ia ser tudo muito tranquilo. Recebe o 2-2 e faz o 3-2, traz 3 pontos, líder do grupo. Praticamente vai classificar em primeiro, não só do grupo, mas provavelmente primeiro de toda a competição ali, que leva vantagem até a final para jogar o segundo jogo em casa, né? O Flaco Lopes, temporada passada,
foi o artilheiro do Palmeiras, da equipe do Palmeiras na temporada. E agora com a chegada do Vitor Roque, ele começou a desandar, ter oportunidade e começou a fazer gol, né? Em relação ao Abel, normal, quando ganha, é isso, quando perde, fala que vai cumprir o contrato, vai embora, tudo normal, tudo dentro daquilo, a gente tem que saber conviver com as pessoas que a gente já convive. O Abel já está indo aí para 3 ou 4 anos no Brasil, a gente já sabe como é o Abel. Tem que entender ele, deixa ele lá. Mas em relação ao time, que nem você falou aí, ó quantas vitórias seguidas, né? Tá na liderança do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Libertadores, vai ter agora a Copa do Brasil, né? Perdeu a final do Campeonato Paulista, mas é um Palmeiras forte para a temporada. Um Palmeiras que consegue hoje, financeiramente, contratar jogadores de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, 15 milhões de dólares, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, né? Se organizou e está se preparando para tudo que tem na temporada. Tem Mundial de Clubes também, que talvez seja um grande sonho da equipe palmeirense, do torcedor palmeirense. Mas é um Palmeiras que foi lá em La Paz e arrancou 3 pontos, que muitos poucos clubes brasileiros vão lá em La Paz e conseguem ganhar do Bolívar. Ô Vamp, mas outro dia mesmo o Mauro Betti ficou meio brabo comigo aqui no programa, porque eu falei que hoje eu preferia, como titular do Palmeiras, né, o Flaco Lopes do que o Vitor Roque. E eu falo mesmo, não, é porque não é palmeirense. Gente, não é. O Flaco Lopes está jogando mais bola do que o Vitor Roque. Você quer botar o Vitor Roque no banco? Não. Mas se ele conseguir, né, se firmar, se ele conseguir mostrar que ele merece ser titular, ok. Agora, eu não acho justo, diante do que já está jogando o Flaco Lopes não ser titular desse Palmeiras. E ontem, Vamp, de novo, que partidaça do Flaco Lopes. Jogou muita bola o Flaco Lopes. Eu tava vendo o jogo aqui, celularzinho com a patroa, né? Cara, como ele jogou, pô. E eu acho que esse cara, muitas vezes, ele é menos valorizado do que ele merece. Porque eu acho que ele não tem tanto nome. Mas eu acho que cada dia mais o Flaco Lopes mostra futebol no ataque desse Palmeiras, Vamp. Eu tô errado? Não, Tico, assim, Flaco Lopes foi, de fato, ontem, jogou muito bem mesmo. Ele vem tendo oportunidade agora, né? O ano passado foi artilheiro da equipe, como eu falei. Não foi um jogador barato, foi comprado caro. Até então era o mais caro. Aí com a chegada de outros atletas, o Vitor Roque, né? E outros, ultrapassou o valor da sua compra. Em relação ao Vitor Roque, tem que ter um pouco de paciência. A gente, às vezes, aqui, eu tô vendo assim, tá tudo uma impaciência muito grande no futebol brasileiro. Por exemplo, o Grêmio contrata o campeão, treinador campeão argentino, que é o grande rival nosso, campeão do Vélez, com o Vélez. Com 3 meses mandou embora, né? O próprio Corinthians mesmo, eu achei que o Ramon Dias poderia ter ficado mais um pouco. Olha a briga que tá agora tentando contratar um treinador, né? O Ramon Dias consegue ganhar do Palmeiras, desse todo poderoso Palmeiras, tirar um título, e não é só um título, não. Seria uma sequência de títulos que nem São Paulo, nem Corinthians, nem o próprio Palmeiras agora tem, e nem o Santos. Seria 4 títulos seguidos do Palmeiras Paulista. Isso conta também para a história de clubes, né? E o Vitor Roque tem que ter um pouco de paciência. É um menino novo, foi comprado caro, chegou agora, né? O Vitor Roque não tem 2 meses de Palmeiras. Não tem 2 meses de Palmeiras. Então tá tudo muito acelerado. Eu sou mais o Flaco Lopes. Ele tá ali também porque ele, quando chegou, que foi caro pra caramba, todo mundo questionava também ele. E o Palmeiras tem uma sequência de coisas na temporada. São 38 rodadas do Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil. Isso tudo para que tenha um plantel forte. O Vitor Roque nem viajou para La Paz, ficou aqui em São Paulo, se eu não me engano. E o Flaco Lopes teve a oportunidade, jogou muito, fez gol, deu passe para jogada de gol. Então, e esse rodízio que está tendo hoje no futebol brasileiro de jogadores dentro do plantel, há de convir que tem que ter mais um pouco de paciência. Mas, de fato, o Flaco Lopes está jogando muito. Tá bom, eu até entendo o Vamp, né, quando ele diz tem que ter paciência com o Vitor Roque. Claro, a torcida do Palmeiras tem que ter. Só que, ele deve render ainda, não é possível. O moleque jogava muita bola. Só que o bom momento do Vitor Roque já passou há 2 anos, é isso que eu tô falando.
O Vitor Roque foi muito mal na Europa e o Vamp até ficou puto comigo aqui. Pô, tá querendo queimar o garoto? Não, eu tô falando a realidade. Ele não jogou nada no Barcelona, saiu. Não jogou nada no Betis. O Betis não quis ficar com o Vitor Roque. Então o Endrick também é uma merda, né? Então o Endrick é uma merda também. O Endrick é uma merda. Passagem do Calma aí, você quer comparar a passagem do Vitor Roque no Barcelona com a do Endrick no Real? O Real Madrid, o Endrick é banco. O Endrick é banco do melhor do mundo, Vinícius Júnior, do Mbappé, que pra mim já é melhor do mundo há uns 3, 4 anos, campeão do mundo, e do Rodrigo, que joga muito. O Vitor Roque vai pro Barcelona, ele é banco do cara que foi 2 vezes melhor do mundo, que é o Lewandowski, e agora o Rafinha, que tá aí tendo uma temporada espetacular, e o Yamal, que é o melhor jogador espanhol da atualidade, campeão europeu. Pô, é demérito pro Vitor Roque? É demérito pro Endrick? Então o Endrick também é um fracasso porque tá no banco? Ué, mas o Endrick, quando entra, muitas vezes ele aproveita a chance. O Vitor Roque não aproveitou no Barcelona, mano. Então pro Endrick é uma coisa, pro Vitor Roque é outra. Olha lá. Ué, você tá aí na Espanha? Você tá aí na Espanha? Você quer comparar a passagem? Você tá aí na Espanha? Você já tá em Sevilha? Você sabe o que o Ancelotti falou do Endrick? Que o Real Madrid não é um teatro pra show. Eu vi. É muito legal isso. Eu tô mandando mensagem aí pro Kaique. Kaique, não tá chegando pra você. Eu vou até pedir pra levantar os números do Endrick, jogos e gols, e os números do Vitor Roque, jogos e gols. Porque eu posso estar errado, mas eu acho que o Endrick tem números bem melhores. E é até mais convincente a passagem do Endrick pelo Real. Não tem Concordo com você. Calma aí. Banco é banco, irmão. Banco é banco. Eu acho que... Vamp, calma. Eu acho que o Vitor Roque tinha que ser titular do Barcelona? Claro que não. Óbvio que não. Não dá pra ser titular num time que tem Yamal no momento que tá, Lewandowski e o Rafinha no momento que tá. Agora, quando ele entrou, ele foi decepcionante, contanto que ele era muito criticado. O Endrick, muitas vezes, quando ele entrou tendo pouquíssimos minutos, ele entregou, pô. Eu acho diferente, acho mesmo. Eu acho que a passagem do Vitor Roque pela Europa foi um fracasso, ao contrário de você, não só pelo Barcelona, por causa do Betis, pô. Primeiro o Barcelona não tinha nem que emprestar o Vitor Roque. O Xavi não teve a paciência necessária com o Vitor Roque. O Ancelotti, ele tem a paciência necessária que o Zidane não teve com o Vinícius Júnior, botou o Vinícius Júnior pra jogar no time B, pra melhorar lá, Castilha, como é lá é o quê? Castilha. E o Ancelotti tem essa paciência. Talvez se o Endrick fosse banco e pelo valor que custou no Barcelona, talvez fosse emprestado também. O Real Madrid tem um pouco mais dessa paciência e você tem ideia que surgiu vários zum aqui que o Endrick ia ser emprestado. E ser emprestado pro West Ham, para times europeus. E o Ancelotti tem essa paciência de lidar e cuidar mais de jogadores novos, que o Xavi não teve a paciência com o Vitor Roque. Que o próprio Roberto Carlos, né, Vamp, que entrou aqui com a gente ao vivo, desmentiu. Ele falou que nunca teve nada disso, tá? De o Endrick, de boato dentro do clube, de emprestar o Endrick. Ele entrou ao vivo com a gente aqui, eu tava com o Roberto em Madrid, né? E ele desmentiu isso. Agora, quando o Vitor Roque não rende no Betis, aí eu falo, a passagem dele, por enquanto, na Europa foi um fracasso. Ele pode voltar e render muito ainda? Pode. Eu acho ele um baita jogador? Acho. Agora, na passagem na Europa e na chegada ao Palmeiras, não foi, Bruno, uma chegada meteórica. Ele não chegou. Caramba, chegou no Palmeiras voando. Não. Na Europa, não teve um bom momento. Então, é aquilo. É a hora do Vitor Roque voltar a ganhar confiança, porque, na minha opinião, o Flaco tá jogando muito bem. A pergunta que eu faço pro Vamp e pra você, Bruno. Vamp, pra você, Papum, que eu quero também botar o Bruno no assunto. Você, com o que o Flaco jogou nos últimos jogos, principalmente ontem, você tiraria ele do time? Não, daria mais oportunidade pra ele. O que eu não faria, mas também o dinheiro não é meu, eu não sei a administração de como tá o caixa do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras e Flamengo vivem situações muito boas financeiramente pela organização, tudo. Eu não compraria o Vitor Roque e tampouco o Alcaraz, né? No Flamengo, pelo valor que foi comprado. Normalmente a gente tem que vender por esse valor.
Tirou o Alcaraz por 20 milhões, jogador mais caro da história do Flamengo, e não deram oportunidade para ele jogar. Ele hoje está no banco do Everton. Mas por que foi lá e comprou por 20 milhões de euros? Se eu sou jogador mais caro, eu vou ter que jogar. Então, quando compra o Vitor Roque por 25 milhões de euros, eu acho também que foi muito caro. E como é que você vai botar um jogador de 25 milhões de euros no banco? Bruno! Fala, Vamp. Eu achei que você tinha terminado. Fala. Não, isso que eu tô falando. 25 milhões de euros. Comprou pra jogar, vai deixar no banco. Ó, eu tô vendo aqui, Vamp, vamos lá. Endrick no Real, tá? Ele teve 33 jogos, 6 como titular. Fez 7 gols. Vitor Roque no Barcelona. Teve 16 jogos, 2 como titular. Fez 2 gols. Vitor Roque no Betis. 33 jogos, 19 como titular. Fez 7 gols. Ou seja, em 33 jogos do Vitor Roque, 19 como titular no Betis, ele fez 7 gols. Que é o mesmo número de gols que fez o Endrick no Real com 6 jogos como titular. Eu acho diferente. Agora, no Barcelona eu cobro tanto o Vitor Roque? Não, é difícil se firmar. Agora, no Betis, pra mim, o cara que é foda, que é pica no Brasil, ele tem que jogar no Betis, pô. Ele tem que se firmar no Betis. E não firmou, ele foi pro banco do Betis. Então, por isso que eu digo, eu achei uma passagem ruim, por enquanto, tá, do Vitor Roque. Quero dizer que ele vai ser um fracasso no Palmeiras? Não. Acho um baita jogador. Agora, Bruno, ele precisa mostrar logo no Palmeiras também. Porque será que pode estar tendo uma queda na confiança do jogador? E outra, o Flaco tá crescendo muito. Eu digo, posso ser criticado, eu não tiraria hoje o Flaco para botar o Vitor Roque, do jeito que o Flaco tá jogando. Bom, sobre o Vitor Roque, ele tem 10 jogos, né, no Palmeiras, e se tem um clube que dá tempo do cara jogar, é o Palmeiras. Ele tá, acho que, no lugar certo, e não porque a torcida do Palmeiras tem mais paciência, não tem. Como vimos no início do ano. Aí eu vou entrar depois no discurso do Abel, que eu acho que ele não está errado, não. O Vitor Roque, no Palmeiras, ele vai ter esse tempo. Porque o Abel e a Leila não ligam para o que vem de fora. O que eu acho uma qualidade. Eu acho muito bom. Pode vaiar, xingar, falar, criticar. Eles vão fazer o que eles acham certo. E acabou. Isso é ótimo, que se você ficar ouvindo tudo que vem de fora, você não vai trabalhar. Aí você vai queimar um jogador atrás do outro, vai trocar um treinador atrás do outro. Então o Palmeiras, ele tem essa paciência. Até o próprio Flaco Lopes, como exemplo, eu fui pegar aqui o Flaco desde que chegou ao Palmeiras. Ele chega no meio de 22. Ele chega caro, bem mais barato que o Vitor Roque, mas foi caro. Foi uma coisa de mais de 10 milhões de euros. Ele em 22, ele chega no meio do ano, ele faz 14 jogos, 2 gols. Aí em 23, primeira temporada inteira dele, ele fez 8 gols em 40 jogos. Só na terceira temporada, que foi 24, que ele começa a crescer mesmo. Ele faz 22 em 61 e agora ele tem 7 em 19. Então o Flaco, ele vai render na terceira temporada. Isso aconteceu com o Rafael Veiga também. Veiga chega em 17. 17 ele é reserva. 18 ele é emprestado para o Atlético Paranaense. 19 é reserva ainda. Em 20 é que ele vira um titular do Palmeiras. Então o Palmeiras, acho que é o lugar hoje ideal para que o Vitor Roque se recupere e jogue. Para que ele ganhe confiança, para que ele daqui a pouco comece a fazer gol. Também acho, os preços, falo isso toda hora aqui, é um absurdo o que pagam, não só pelo Vitor Roque, mas por todo mundo, é uma coisa de louco, isso cria umas expectativas irreais, mas o Palmeiras é um clube que dá esse espaço porque o técnico e a presidente não ligam para o que vem de fora, isso é muito bom, que aí entra no Abel ontem, né? O que ele quis dizer, ele falou imprensa, mas aí eu acho que vale para tudo que é de fora, não só a imprensa, porque também no meio da imprensa tem vários tipos de análise, né? Não é uma análise única da imprensa, né? A imprensa não é uma coisa única. Tem vários, mas aí também tem o influenciador do clube, tem o cara que fica ali que na rede social, tem a torcida, né? E o Abel não ia querer bater de frente com a torcida agora. Outro dia o Richard Rios estava pedindo para a torcida fazer silêncio. O Abel deu várias entrevistas depois do jogo com o Botafogo na primeira rodada. Ele falou, eu vi a torcida do Botafogo gritando campeão aqui, a nossa não faz isso. Então a torcida estava sim também trazendo um incômodo para eles. Então acho que quando ele fala imprensa ontem, ele quer dizer o que vem de fora. Vocês não acreditem que vocês eram tão ruins como estavam falando que vocês eram, mas também não acreditem que vocês são tão bons como vão começar a falar agora.
Então, acho que isso ele faz correto, de uma blindagem, porque, eu já falei várias vezes, o Palmeiras estava sendo criticado por nada, até essa sequência de vitórias. O Palmeiras fez o Campeonato Paulista de pré-temporada, e não foi escondido, foi explícito, eles falaram isso, o Abel falou que era uma pré-temporada, e ainda assim, estava uma cornetagem. Ano passado, não ganhou nenhum título importante, o que não é nenhum absurdo. O Palmeiras, ano passado, ele perdeu os títulos importantes para 2 times, para o Botafogo e para o Flamengo, né? Brasileiro e Libertadores para o Botafogo, confrontos diretos. Até no Campeonato de Pontos Corridos ele perde num confronto direto. E na Copa do Brasil ele perde para o Flamengo. Não tem nada demais perder para o Botafogo e para o Flamengo. O que o Palmeiras sempre esteve e vai continuar nisso é estar entre os melhores e competir. Aí quem vai ganhar é detalhe. Ele pode chegar esse ano, no fim do ano, e perder para o Flamengo, perder para algum outro time que estiver bem. Ano passado era o Botafogo, esse ano vamos ver se vai ter alguém. Vai ser no detalhe, mas ele vai estar competindo. É isso que dá para fazer, não dá para controlar o resultado. Como em 21 ele ganhou do Flamengo no detalhe. Ele ganhou no detalhe. Aí se ele perde aquela final, ele era uma besta? Não, ele ganhou no detalhe, ganhou numa falha do Andrés, ganhou no detalhe. Até do Santos em 20, ele ganhou no detalhe também, num gol nos acréscimos. Um 0-0 arrastado, pouca chance de gol. Aquele cruzamento com uma cabeçada aos 50 minutos podia ter saído do outro lado também, o jogo foi igual. Então é isso que ele quer dizer. Assim, o Palmeiras estava sendo criticado, não só por imprensa, mas por torcida e pelo externo, por nada, assim. Você pode, não tem nenhum demérito perder para os outros, você tem que estar entre os melhores. E isso ele bota o Palmeiras sempre. Aí no detalhe, quem vai melhor na reta final vai depender. Já teve ano que ele foi melhor e teve ano que o adversário foi melhor. Isso vai acontecer. Então, era só uma questão de tempo para o Palmeiras acertar. Isso era óbvio. O time trocou o elenco, estava chegando um jogador novo. Era óbvio. E se trocasse o Abel, ia demorar para acertar, se acertasse. E não é porque o Abel é um gênio, nada disso, é porque ele tá lá, ele é bom e já conhece todo mundo, já conhece o clube, já conhece o elenco. O melhor cara para conduzir uma reformulação era ele. E com ele ali, essa reformulação ia dar resultado em curto prazo. Se fosse outro, talvez só no ano que vem desse algum resultado, se esse novo técnico chegasse ao ano que vem. Vamos dar aqui uma dimensão, tá? Dessa vitória do Palmeiras. O Bolívar, ele estava invicto na sua casa, tá? Há 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate só. O Bolívar tinha nos últimos 9 jogos na sua casa. O Palmeiras, tá? Ele já tinha tirado a invencibilidade do Inter, 17 jogos sem perder, e do Fortaleza, 24 jogos como mandante no Brasileirão sem perder. Ou seja, olha o poder desse Palmeiras fora de casa, porque tá aqui, né? A gente deu esse número. Palmeiras, ele tá a 16 jogos invicto como visitante. E aí fortalece muito aquela questão do Flávio Prado, do Vanderlei Nogueira. Jogar em casa e fora de casa hoje em dia não tem diferença. Para mim tem muita. Mas o Palmeiras, ele sabe. Ele tem a frieza, ele tem cabeça para jogar fora de casa. Como teve agora a gente fazer 3 gols na altitude. Ainda mais depois dos caras empatarem 2-2. A tendência era, cara, vamos retrancar. Os caras vão pressionar, estamos cansados. Palmeiras foi lá e fez 2 gols. Não fez um, não, fez 2. Mais um foi anulado. Então, tem que valorizar muito, tá? Essa vitória do Palmeiras. Vamos colocar aí a declaração, né, do Abel Ferreira, dizendo que ele vai botar gelo na imprensa, porque ele não quer aquele oba-oba para os jogadores tirarem os pezinhos no chão. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Olha, se me permites... eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final e fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes são... Sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego?
Isso é um perigo. Então a vocês, eu vou dizer aos jogadores, não leiam que isto não parei a escrever, que são os mesmos que vos rasgaram todos. Todos. A vocês e a nós e a todos os que trabalham são os mesmos. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos, há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva, estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio de segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos, sempre que possível, mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje. E aí, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu vou repetir. Quando tem que criticar o Abel, eu critico. Eu acho o Abel meio marrento, às vezes sim, mas eu gosto da pessoa marrenta. Não aquela arrogante que esnoba os outros, que eu não acho que é o caso do Abel. É aquilo, vai me criticar, vai levar de volta. Eu sou assim, eu entendo, sei que muitas vezes as pessoas ficam brabas. Agora, sobre o Abel, eu sou muito fã dele. O Abel é foda. No momento que ele podia estar tirando onda, no momento que ele ganhou na altitude 100%, ele faz questão de deixar claro para os jogadores, pezinho no chão, porque já passamos sufoco, fomos criticados, agora vai ser elogiado. E ele diz, nenhum jogador é maior que o coletivo. E realmente no time do Abel, eu só coloco o Estevão, tá? Eu acho que às vezes o Estevão, muitas vezes, o Palmeiras depende da individualidade do Estevão. Mas tirando o Estevão, eu não vejo o Abel valorizar mais um jogador do que o time. E eu acho sim o Abel um treinador foda. Eu acho que não teriam conquistado, nenhum outro teria conquistado tantos títulos no Palmeiras se fosse o Abel. Como o Flávio diz aqui sempre, qualquer um que pegar o Palmeiras, o Flamengo, vários passaram pelo Flamengo e não ganharam nada. Nada. Então, eu gosto muito, o Vamp, desse trabalho do Abel Ferreira. E outra, você vê que o jogador fecha com ele, né, Vamp? É raro a gente ver no Palmeiras problema de relacionamento, biquinho, porque ele trabalha sério. Mas ele cobra a mesma coisa de todos e você vê, o Abel nunca expôs um jogador dele. Nunca. Ele sempre fica puto, dá patada na imprensa, tal, mas nunca expôs um jogador. Eu não vejo. Tem intriguinha dentro desse Palmeiras, como eu já vi no Flamengo, como eu já vi no Corinthians. Porra, Corinthians com o Vitor Pereira, tudo que é jogador ia em podcast depois criticar. Tudo que é jogador fazia biquinho. Flamengo, com o Tite, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, teve polêmica com o Sampaoli, teve polêmica doidado. Com o Abel você não vê isso, né, Vamp? Já tá há muito tempo lá, desculpa, comanda o grupo e tem jogadores importantes que conduz, né? Pela conduta, você pega lá jogadores vencedores, olha o Mike, conduta do Mike, o Everton, né? Do Gustavo Gomes. Você vê que são caras centrados, que são campeões ali, que ganham título, Marco Rocha. Então contribui também com alguns jogadores líderes do grupo, que tem um sinônimo de humildade, de tranquilidade. Então quem chega tem que se adaptar, porque os caras estão lá há muito tempo com o Abel, ganhando títulos, né? O Abel de vez em quando dá seu chilique, tudo já é de entender como são os treinadores portugueses aqui no Brasil. Às vezes até o modo de falar parece que é com ignorância, né? Você vê muitas entrevistas sinceras, principalmente dos treinadores portugueses, pelo modo de falar, o modo de cultura deles. Então o cara que tem o grupo na mão, a sua presidente, a sua diretoria gosta do Abel, né? Renova, merecidamente ganha o que ganha porque conquistou títulos e vai aí em busca de muitos títulos aí na temporada, né? O Palmeiras é favorito a muitas coisas até o final de dezembro. Eu concordo, tá? Eu acho que esse Palmeiras aí vai disputar tudo que é título e eu acho o time mais regular do Brasil. Eu já falei isso várias vezes. O time mais regular do Brasil, na minha opinião, é esse Palmeiras do Abel Ferreira. Ô Bruno,
Eu disse aqui, eu acho o Abel foda mesmo. Eu acho que o Abel é um baita treinador. Para mim, ninguém ganharia tudo que o Abel ganhou nesse Palmeiras se fosse outro, porque eu acho que esse cara é impressionante. O quanto ele consegue manter o time motivado. O quanto ele não deixa os caras baixarem a cabeça. Cara, o ano passado foi ruim pro Palmeiras. Um time forte como o Palmeiras não ganhar nenhum título de expressão é complicado. E você vê que em momento nenhum, claro, fora de campo teve crise, manifestação, muro pichado, xingaram a Leila. Esse ano mesmo xingaram a Leila, chegaram a vaiar em alguns momentos o Abel Ferreira. Mas você nunca viu um clima de racha dentro do grupo, né? De jogador fazendo biquinho, de jogador envolvido em polêmica. Teve aquela situação do Dudu, né? Que foi quando o Dudu tentou sair para voltar. Mas é impressionante o quanto o Abel consegue manter esse time focado, motivado e fechado com ele, né, Bruno? O trabalho do Abel no Palmeiras é histórico, um trabalho gigantesco, um técnico que está aí, talvez o maior da história do clube, aí vai da opinião de cada um, mas está ali entre os maiores, o cara que fez a sua história no Palmeiras, tem todo o respaldo para trabalhar, isso o ajuda muito, né? O Abel ele pode tomar as decisões dele e pode ter momentos ruins, como vai ter, é impossível que um time não tenha momentos ruins, e ele vai ter momentos ruins como já teve e vai seguir o trabalho dele com toda a confiança dele, da diretoria, e os jogadores confiam nele também, né? Então o Abel ele conhece muito bem o Palmeiras, conhece o grupo, as mudanças que estão acontecendo tem a participação dele também, então ele vai seguir muito forte com o Abel no Palmeiras. Ele é um cara que gosta do confronto, gosta da batalha, e no futebol brasileiro é meio necessário ser assim para ter sucesso, porque você vai ter o tempo inteiro confrontos, o tempo inteiro você vai ser questionado, o tempo inteiro vão te pressionar, vai ter gente tem vários interesses em jogo em clubes de futebol, e ele gosta desse confronto, desse duelo, e conduz o seu time, os seus jogadores, que é o mais importante. Então o Abel é um treinador que é gigantesco na história do Palmeiras. Acho que tudo é um conjunto, né? Um Palmeiras que é forte, tem dinheiro, tem estrutura, presidente não cede a qualquer pressão, e um treinador muito bom, que consegue manter o seu time forte, motivado, remonta o time várias vezes. Mais uma vez, o Abel está remontando o Palmeiras. Deve ser já a quarta ou quinta versão do Palmeiras do Abel Ferreira, e ele está remontando mais uma vez e começa a dar resultado. Essa semana é fantástica, né? Corinthians, Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar fora, e ganha tudo. 4 jogos muito difíceis. Então, é um treinador que ele tem uma parte fundamental nesse sucesso do Palmeiras nos últimos anos. E o Palmeiras lida muito bem com o que vem de fora. Picharam o muro? Compra tinta e pinta. Entraram no CT sem autorização? Chama a polícia. É simples, né? É assim que resolve as coisas. É verdade, o Bruno tá certo, né? O Palmeiras, ele realmente, a Leila tem sim uma firmeza que a grande maioria dos dirigentes homens não tem no Brasil.